Vamos abrir lá em Hebreus, aleluias, lá no capítulo 10, no versículo 19, amém? A carta que eu creio que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, né? Aqui, pela profundidade, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Toda a igreja encontrou? Quem quer ter ousadia diante de Deus? Ousadia, não vergonha, não medo, não condenação. Olha o que está escrito. Vamos ler lá juntos, né? Acho que fica mais fácil, todos nós juntos. Ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Próximo verso. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Isto é, pela sua carne. E o próximo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O próximo verso. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Pode tomar os vossos lugares. Irmãos, eu tenho, na minha caminhada cristã, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Todo mundo entende isso? Isso é um dom de Deus, não vem de vós, não é pelas obras, é pela fé, mediante a fé. E aqui nós entendemos algo maravilhoso. O que muitas vezes falta na nossa vida é ousadia. Mas aqui está falando de uma ousadia para entrar nos santos dos santos. E nós sabemos que lá durante o período da lei, só uma vez por ano que o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Amém? Ele tinha que fazer o sacrifício pelos pecados dele e pelo povo. Amém? E aqui a palavra está dizendo que nós temos que ter ousadia para entrar. Mas como que nós vamos ter essa certeza, esta convicção, esta ousadia? Nós temos que compreender a palavra de Deus. Se vocês forem observar bem, cada vez que Jesus ele ministrava, ele pregava, ele nunca mandava alguém fazer algo, assim no sentido geral. Nós sabemos que Jesus, quando ele fazia alguns milagres, ele pedia para alguém fazer algo, mas eu estou dizendo no sentido que quando Jesus ele chegava, eles queriam que eles compreendessem, que eles crescem nele, no Senhor Jesus, que eles olhassem para Deus, que eles entendessem quem era Deus. Vocês estão entendendo? Então, se a gente for observar, o que a palavra está dizendo aqui? Que Jesus, ele manifestou o caráter de Deus. Jesus manifestou a glória de Deus. Jesus manifestou o amor, a graça, a bondade, porque veja bem, se alguém quer saber como que é Deus, só olhar para Jesus. Se alguém quer saber como que Deus age, só observar o que Jesus fez naqueles 3 anos que ele esteve sobre a terra. Aquele é o Deus verdadeiro. É daquela forma que Deus manifesta. Então, quando Jesus ele chegava diante do pecador, ele não condenava. Ao contrário, o que ele fazia? Ele dava convicção, ele falava, ele se revelava, ele revelava o amor de Deus, a compaixão e a misericórdia. Jesus ele se movia de íntima compaixão, porque Deus é assim. Alguém prega às vezes o outro Deus, às vezes eu fico pensando, peraí, mas graças a Deus não aqui, o pastor Josué tem muita sabedoria para aplicar a palavra de Deus, mas por aí é um Deus estranho, não combina com Jesus, não é parecido com Jesus. Porque Jesus é o Emmanuel, Deus conosco, ele se fez carne. Veja bem, nós temos um grande sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Vocês acham que nós
Mesmo que nós sejamos santos, aplicados, esforçados, vocês acham que é suficiente chegar num Deus tão santo? Ele é santo, santo, santo. Nós conseguimos às vezes ser quase santo, né? Uma vez, mas ele é santo, santo, santo. Como que nós chegamos diante de Deus? Nós temos que compreender uma coisa, meus queridos. Quando nós chegamos diante de Deus, Jesus nos representa. É Ele que vai à frente. Quando Deus ele olha para nós, Ele não olha você conforme você é. Ele olha conforme aquilo que você é em Cristo. Você tem a marca do sangue, você tem a aliança do sangue. Por isso que você pode entrar com ousadia diante do lugar santíssimo. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que está dizendo? A palavra é tão poderosa, a palavra é tão viva, ela é tão eficaz, que ela trabalha no teu espírito, trabalha na tua alma, trabalha no teu corpo físico. Quando fala medula ali, está falando do corpo físico, da vida que tem no teu corpo. Aleluias. E é interessante que na sequência diz lá o seguinte, não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Diante de Deus não tem como esconder alguma coisa, não tem como alguém chegar diante de Deus. Sabe por quê? Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas sabe o que acontece? Quando Deus olha para nós, nós estamos vestidos, nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Nós temos o sangue da aliança. E às vezes o diabo diz assim: mas você não é perfeito, você não tem orado o suficiente, você não tem lido a Bíblia o suficiente. Mas eu quero dizer nessa noite, você tem aliança no sangue. Você pode chegar diante do Senhor com confiança, você pode entrar no lugar santíssimo, você pode chegar com ousadia. Olhe, porque Jesus está te representando ali. Jesus ele chega na frente, ele diz: Pai, ele pertence a mim, ele tem uma aliança comigo, ele confessou eu como Senhor e Salvador da sua vida. Então quando você chega diante de Deus, o Senhor ali, ele representa você diante de um Deus santo, perfeito e maravilhoso. Aleluias. E olha que diz ali na sequência, alguém diz assim: cuidado, Deus está vendo tudo. Irmãos, é maravilhoso um Deus que vê tudo, porque se Ele vê tudo, Ele pode cuidar de você. Se Ele vê tudo, Ele pode te livrar. Se Ele vê tudo, Ele pode te sustentar. Não é para o lado ruim que Deus vê tudo, é para o lado bom. Aleluias. Mesmo que o homem tente ser perfeito, irmãos, ele é só perfeito em Cristo. Deus não aceita mais Ele não aceita nada menos que o perfeito. Quando Jesus chega diante do Pai, Ele nos representa. Aí você vai entender o que é altar, o que o pastor sempre tem falado. Nós temos que honrar o altar, a igreja, o sacerdócio do pastor. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a respeitar a igreja, nós começamos a respeitar a ceia, nós começamos a respeitar a comunhão, nós começamos a respeitar o culto, a presença do Espírito Santo, nós começamos a respeitar a palavra. Lá no versículo 14 diz ali de Hebreus 4:14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Lembra ali, fala da confissão no outro texto que eu li? Aqui também fala da confissão. Aquilo que você declara, você fala: Senhor, eu sei que eu sou justo, eu sou santo em Ti, Senhor, através do Teu sacrifício, através da Sua obra, através daquilo que o Senhor fez por mim, eu confesso a Ti como Senhor e Salvador. Irmãos, para nós hoje dizer que somos cristãos é fácil. Você imaginou há 2000 anos atrás alguém que foi crucificado? A Bíblia diz que para os judeus, para os religiosos ali, aquilo é um escândalo. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa interessante para você nessa noite. Imagine,
Aquele que veio para salvar, aquele que fez milagres, aquele que ressuscitou Lázaro ao quarto dia, aquele que multiplicou pães, aquele que ressuscitou aquele jovem, aquele que curou os leprosos. Imagine todo mundo dizendo: esse é o meu mestre, aquele líder da qual vou seguir, este é o representante de Deus na terra, este é o maior profeta de todos. E de repente eles colocavam a esperança naquele, e daqui a pouco ele foi condenado à morte. Pensa, foi condenado à pior morte que existia, a morte de cruz, porque o Império Romano usava aquilo como a pior morte, o pior castigo. A pessoa ia agonizando, morrendo aos poucos, e alguém dizia depois: eu sirvo aquele que morreu na cruz. Para o judeu era uma vergonha alguém morrer na cruz, é um escândalo. E para o grego, a Bíblia diz, o que representava o intelecto, como no dia de hoje, tem os religiosos e os intelectuais. O grego, para eles, era uma loucura. Como que pode vocês crer num homem que morreu na cruz? Mas ele não só morreu pelos teus pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai intercedendo por você. Oh, aleluias! A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por que esse texto tem valor, irmãos? Presta atenção que como isso é profundo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por você, como também com Jesus, ele não te dará as demais coisas. Se ele entregou Jesus, se Jesus derramou o seu sangue precioso por você, o que é as demais coisas que você está buscando diante de Deus? E olha o que diz na sequência do texto em Romanos capítulo 8, irmãos. Eu amo a palavra porque a palavra, ela nos revela quem nós somos em Cristo. Aleluias. Lá no 33, na sequência diz Romanos 8, 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, você só deveria se preocupar se Deus não é com você. Mas se Deus é com você, não tem demônio, não tem ser humano, não tem doença, não tem mundo, não tem nada que pode te condenar. Se Deus te justifica, se Deus fala lá no céu através de Jesus: ele é meu, ele pertence a mim, essa ali é a minha filha, este é meu filho, não importa o que os demônios dizem, não importa o que o diabo diz, importa o que Deus diz ao teu respeito. O único que pode te condenar, o único que tem poder para te condenar é o Criador. Mas se ele diz nesta noite: ele é uma nova criação em Cristo Jesus, ele é meu, ele pertence a mim, ele tem aliança no sangue, ele tem permissão para entrar na minha presença, ele tem a ousadia, ele tem a confiança, porque o meu filho representa ele aqui no céu. Aleluias. Oh, glórias. E olha o que diz o versículo 34: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, foi Jesus que morreu. Quem que pode te condenar? Jesus, ele morreu com um propósito, ele morreu para comprar você. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, e preço de sangue. Nós pertencemos a Deus, e tudo que nós formos fazer no espírito e no corpo, na alma, nós temos que glorificá-lo. Irmãos, quantas vezes eu ouvi aquele versículo assim: negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Quem já ouviu esse versículo? Puxa, eu tenho que carregar minha cruz. Mas você sabe qual que é a cruz real mesmo, a revelação desse versículo, meus queridos? Você se identificar com a cruz de Cristo, você se identificar com a morte de Jesus, você negar você dizer assim: não, eu não sou mais aquela pessoa, agora eu pertenço àquele que morreu na cruz, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu me identifico com a sua morte, eu faço parte da sua morte, mas eu também faço parte da sua ressurreição. Aquele que a Bíblia diz lá em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Vocês estão compreendendo? Você tomar a cruz de Cristo é você se identificar com ele no sacrifício. Jesus falou: está consumado, está feito, todas as coisas estão feitas. Lá em Isaías 59, quantas vezes li esse versículo, às vezes eu entrava em crise espiritual, irmãos. Dizia assim:
que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa... Isaías 59:1. Eu já vou citando, mas você pode abrir ali, meu querido. Isaías 59:1. Diz lá que a mão de Deus não está encolhida para que não possa ajudar, nem seus ouvidos fechados ou agravados que não possa ouvir. Mas o que diz no versículo 2? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Alguém diz, pastor, quem sabe às vezes eu não tenho andado tão perfeitamente diante de Deus que Deus não me ouve. Mentira, irmãos. Esse versículo aí estava falando para o povo de Israel, porque Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha levado os seus pecados, porque realmente Deus, Ele só aceita se você estiver em Cristo, através de Cristo. É Cristo que morreu. Por isso que eu li esse versículo aqui, ó. Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui está dizendo que ele nos acusa diante de Deus? Não, Ele intercede por nós. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem que é o nosso acusador? O diabo. Nunca Jesus, Ele te acusa. Ele intercede por você. Ele te representa diante da face do Pai. Então você pode entrar com ousadia no lugar santo, porque Ele pagou um alto preço. E quando você entra com ousadia no lugar santo, sabe o que acontece? Você honra o sacrifício de Jesus. A única coisa que chama a atenção de Deus não é o sofrimento. Se o sofrimento chamasse a atenção de Deus, a terra estava cheia da glória, do poder, da ação de Deus. Sabe o que chama a atenção de Deus? É a nossa fé. No meio do sofrimento você diz, Senhor, eu sou teu filho, eu creio em ti, eu creio na tua palavra, eu creio no poder do teu nome, eu creio no poder do Espírito Santo. Mas não que você é melhor que alguém, porque perante Deus, irmãos, nós somos todos iguais. Sabia disso? Mas eu sou pastor, eu tenho mais privilégio diante de Deus. Eu tenho uma posição ministerial, eu tenho uma autoridade que Deus delegou para mim, para o meu ministério, como o pastor Josué, que é o presidente, é o pastor dessa igreja. Ele tem essa autoridade, essa incumbência, irmãos. Mas diante de Deus, quando você dobra o teu joelho, você é igual, canta lá, mesmo que você não tenha uma posição ministerial. Mas eu vou falar a verdade, irmãos, todos nós temos um ministério. Quando você confessa ali, lembra que nós temos que manter firmemente a nossa confissão. Quando você fala assim, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Alguém diz, mas eu não acredito. Mas eu creio, eu acredito, eu tenho fé nele. Eu tenho essa firme convicção que Ele é o meu Senhor. Eu tenho essa firme convicção que Ele morreu na cruz. Eu tenho a firme convicção que Ele ressuscitou ao terceiro dia por mim. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então nós temos essa ousadia. E eu quero, para encerrar nesta noite, aleluias, para nós não passarmos do tempo, né? Senão a Ana daqui a pouco ela já vai puxar minha jaqueta aqui, né? Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha o que diz lá no capítulo 4 de Hebreus, irmãos. Eu gosto de usar muito a Bíblia, né? Lá no versículo 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Jesus, Ele se fez homem, Ele se fez carne. Amém? Ele foi tentado, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, amém? Mas Ele se compadece das nossas fraquezas, amém? E daí diz no 16, olha que interessante que diz no 16 ali, ó. Cheguemos-nos, pois, com confiança, de novo, com confiança ao trono da graça, ao trono do favor. O que é graça? O favor é merecido, você não merece. Quando você chega diante de Deus, Senhor, eu mereço, porque hoje eu orei 10 horas, o Senhor tem que me abençoar. Não, você orou 10 horas, que bom, você teve 10 horas de comunhão com Deus. Mas você não vai ter mais vantagem por causa disso, vai ser bom para você. Quanto mais você orar é bom para você, mas para Deus não muda.
Ele continua sendo Deus. Ele vai te abençoar por causa do sacrifício de Jesus, por causa da tua fé em Jesus, por causa da graça. Graça não tem pagamento, irmãos, daí não é graça. Graça é graça, amém? Para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Olha, no momento que mais você precisar, Deus, Ele vai se manifestar em teu favor. No momento que você vai achar graça, você pode chegar com confiança, ou como no outro versículo ali, você pode chegar com ousadia, mas não é por causa de você, é por causa daquele que na cruz, aleluias, é por causa daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Vocês estão entendendo? A única coisa que chama a atenção de Deus é a fé, não é o choro. O choro com fé é legal, irmãos, mas se for choro sem fé, não adianta. Mas a fé o que é? Você ter convicção, você ter certeza, você ter confiança, ousadia, que você pertence a Ele, que você tem uma aliança com Ele, amém? Meus queridos, eu convido todos, você que tem essa ousadia, você tem convicção que você é um filho de Deus, vamos se colocar em pé. Eu quero orar junto com vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, Deus, Ele vai te abençoar porque você crê, que você confia. Hoje nós vamos orar em nome de Jesus. No momento que você mencionar o nome de Jesus, Jesus está lá representando você diante do Pai. Ele está representando você diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua causa, porque hoje é o culto de oração e libertação. Sabe o que? O que é mais poderoso para libertar alguém, irmãos? Eu já fiz muito trabalho de libertação, a gente faz trabalho de libertação. Você pode orar, expulsar o demônio, sai em nome de Jesus. Daqui a uma semana o demônio volta de novo. O que vai libertar a pessoa? Ele receber Jesus, ele crer em Jesus, ele ter a sua casa ocupada. Amém? Você passar a pertencer a Ele, amém? Então nessa noite, essa palavra trouxe libertação. Quando você orar, não aceite a condenação. Porque o único que podia te condenar deu Jesus. O único que podia te condenar morreu em teu lugar.